também, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aí. Acenda para mim alguém aí, por favor, essa luz aqui, que eu sou meio cegueta, né? Nesse escuro aqui não consigo enxergar direito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, olha só, Deus até aqui nos abençoou, sim ou não? E eu quero, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, falar com vocês e vamos fazer uma reflexão, amém? Convidei vocês aqui nessa noite para nós refletirmos um pouco, refletirmos a respeito da nossa vida e refletirmos a respeito daquilo que Deus fez pela nossa vida, amém? Amém? Nós começamos o ano de 2020, irmãos, com um grande entusiasmo, amém? Com um grande desejo de atingir vários objetivos. E é claro, amados, os nossos planos não são os planos de Deus, os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? E muitas vezes até em situações difíceis nós precisamos entender que Deus está trabalhando, amém? Que Deus está operando. Então nós começamos um ano com muitos projetos, com muitos sonhos, né? Nosso instituto que estava avançando e nós trabalhamos por um bom tempo nele e as coisas estavam indo assim tão bem, de vento em popa, mas de repente veio um barulho de um vento, né, que sopra trazendo temor, trazendo medo, né, e esse vento se chama coronavírus, que chegou de uma forma inesperada, que trouxe muito pânico, muito medo, e tudo parou, nós tivemos que parar todas as coisas, não só nós paramos, mas o Brasil parou e o mundo parou. Mesmo assim, irmãos, com tudo isso, Deus continuou sendo conosco, Deus continuou nos guardando, Deus continuou nos protegendo e nos livrando do mal. Houveram muitos irmãos que se contagiaram, que tiveram contágio com o vírus, né? Muitos foram contagiados, mas pela misericórdia de Deus, né? Não posso dizer que 100%, mas pelo menos 99% ficaram livres. Deus recuperou, Deus resgatou, Deus deu saúde, Deus colocou de pé, amém? Nós tivemos uma perca que não esperávamos ter durante esse ano, perdemos o nosso amigo, Dr. Luiz, e assim foi o ano, irmãos, mas também foi um ano onde nós aprendemos muito. Preste atenção no que eu quero falar com vocês. Foi um ano em que a igreja despertou para o auxílio ao próximo. Durante 6 meses de pandemia, nós não paramos. Durante 6 meses de pandemia, nós nos esforçamos para levar ajuda a muitas famílias. Nós nos esforçamos por conseguir alimento para muitos que estavam sem alimento. Nós conseguimos levantar muitas cestas básicas, muitos alimentos e levamos às pessoas, e as pessoas vieram até aqui e elas foram abençoadas. De alguma forma, Deus estava trabalhando. Você está entendendo isso? Deus estava operando, o trabalho não parou, a obra não parou, a igreja não parou por causa da pandemia. A igreja simplesmente não pôde fazer reunião, mas o que eu quero que você entenda é que a igreja não são essas paredes, a igreja sou eu e você, e nós continuamos trabalhando para o reino de Deus, amém, irmãos? Amém? Nós continuamos, uma grande equipe se mobilizou, uma grande equipe trabalhou, fez arrecadações, uma grande equipe trabalhou em fazer sopa, em fazer distribuição de sopa, uma grande equipe, irmão, se esforçou para conseguir alimento para muita gente que não tinha. Então esse ano foi um ano em que Deus esteve trabalhando nas nossas vidas, um ano em que o Senhor esteve operando maravilhas. Parece que não, porque a gente fica ouvindo somente sobre causa, a pessoa fica em casa confinada, olhando para a televisão, e aí a televisão só começa a falar de morte, de morte, de morte, de morte, de morte, o quanto está morrendo, o quanto estão sendo infectados, contagiados com o vírus, e a nossa cabeça começa a entrar em parafuso, porque todo mundo começa a entrar em pânico, ficar com grande medo. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso guardou a vida daqueles a quem Ele ama,
e protegeu a tua casa, e protegeu a tua família. O Senhor guardou a tua casa, e até aqui o Senhor tem sido com você. Diga amém. Amém? Até aqui Deus tem sido contigo, meu irmão. Até aqui Deus tem sido contigo, minha irmã. Porque se não fora o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Amém? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando todo tipo de adversidade veio contra nós, o que seria de nós? Então vamos nos lembrar, irmãos, de ser gratos a Deus por tudo que Deus fez durante o ano de 2020. Temos muito sim para reclamar, não dá para ninguém dizer, foi o ano perfeito, foi o ano da minha realização, foi o ano da minha vida, mas eu creio muito, irmãos, foi um ano de trabalhar de Deus. O ano em que Deus nos fez enxergar, irmãos, quem é Ele de verdade. Um ano em que Deus nos fez olhar para nós mesmos e reconhecermos, irmãos, que nós não somos nada. Que por mais soberbo que o homem seja, por mais conhecedor, por mais sábio que ele seja, por mais letrado, por mais capacitado, por mais rico que ele seja, irmãos, um simples vírus para a vida dele. Um simples vírus vem e simplesmente neutraliza o homem. E durante esse tempo nós vimos também que Deus não fez acepção de pessoa, porque morreram ricos e morreram pobres. E Deus também curou ricos e curou pobres. Então com isso nós passamos a compreender, irmãos, o grande favor de Deus e a grande misericórdia de Deus. Deus foi com você durante esse ano. Deus foi com tua vida durante esse ano. Deus foi com tua família durante esse ano. Deus guardou você, Deus guardou a tua casa, e você só está aqui hoje porque Deus te protegeu. Você só está aqui hoje porque o Senhor guardou a tua vida, Ele guardou a tua alma, e Ele não permitiu que o anjo da morte invadisse a tua casa e entrasse na tua vida. Você está entendendo? Por isso nós temos muitos motivos para se agradar do Senhor nosso Deus. Por isso nós temos muitos motivos, irmãos, para dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. Sabe, queridos, nós olhamos muitas vezes para as dificuldades que passamos. Eu não fechei o negócio que eu queria, eu não consegui o emprego que eu queria, eu não consegui comprar o carro que eu queria, eu não consegui comprar o móvel novo da minha casa que eu queria. Mas uma coisa é certa, o Senhor deu a você fôlego de vida e te manteve vivo, porque você tem muito a conquistar ainda e o teu tempo não acabou. Amém? Amém? Então não vamos olhar para percas, irmãos, mas sim vamos olhar para aquilo que Deus tem nos concedido. Não vamos olhar para aquilo que nós não conseguimos alcançar, mas para aquilo que Deus ainda tem para nós. Por muitas conquistas que o Senhor tem para a nossa vida. E Ele nos chama de filhos, de irmãos, de família. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos povo de Deus, família do Senhor. E se continuarmos andando no centro da vontade de Deus, seremos guardados e protegidos pelo Senhor. Diga graças a Deus. Presta atenção, eu quero ler uma palavra do Senhor com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Vamos entender que nem tudo nessa vida, irmãos, é ter. Quem achou, diga amém. E diz assim o texto, no verso Lucas 18:18. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riqueza no céu. Depois venha
e siga-me. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Amém? Fecha os olhos, até aí tá bom. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, nos abençoe com a Tua palavra, nos abençoe com a Tua presença, e que, ó Deus maravilhoso, cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, tenham, Senhor Deus de misericórdia, a consciência de que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, até muito mais do que precisamos. O Senhor é bom, continua sendo bom. Ó Deus maravilhoso, e o que eu te peço é que cada um dos Teus filhos possam compreender a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Que vivamos para o Senhor, ó Pai, e não para os bens, não para as coisas dessa vida, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê graça, nos dê sabedoria e nos capacite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Irmãos, preste atenção, eu quero falar com vocês rapidamente sobre esse texto que nós lemos aqui. Um texto que chama a atenção, irmãos, pelo seguinte, vamos entender. Chega até Jesus um certo homem, e a Bíblia diz que esse homem não era qualquer homem, ele era um líder judeu, um líder do povo. Ou seja, era um homem conhecedor, um mestre de leis, mestre no conhecimento. E ele vem até Jesus para perguntar a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Para herdar o que, igreja? O reino dos céus. Então Jesus fala com ele sobre algumas observâncias, sobre algumas coisas que nós, filhos de Deus, temos que observar para merecermos entrar no reino dos céus. E aí Jesus começa a falar com ele e dizer, presta atenção, verso 19, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Aí Jesus complementa, verso 20, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, nem dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. Tudo isso, irmãos, para aquele rapaz, para aquele homem, era coisa comum. Você está entendendo? Tudo isso para ele era coisa comum. Por quê? Porque ele era judeu, porque ele tinha sido ensinado na lei dos judeus, e ele procurava observar todas essas coisas todos os dias da sua vida. Ele procurava fazer aquilo que a palavra de Deus ensinava. Então, ele vai até Jesus e diz para o Senhor assim: Senhor, essas coisas eu tenho feito, graças a Deus, tranquilo. É como se nós disséssemos assim, irmãos, como se nós chegássemos até Jesus e disséssemos para Jesus: Senhor, o que eu preciso para entrar no reino? E Jesus dissesse assim para nós: olha, obedeça a teu pai e a tua mãe, ore todos os dias, faça jejum, ame o pobre, ame o necessitado, ajude as pessoas. Aí você diz para Jesus assim: ah, Senhor, mas isso aí eu já faço, tranquilo. Todo dia eu procuro fazer alguma coisa de bom, todo dia eu tiro um tempo de oração, todo dia eu faço um propósito com o Senhor. Então essas coisas são comuns para mim, então está tudo bem. Mas Jesus observa aquele homem que havia algo nele, irmão, que ainda o prendia, assim como muitas vezes há algo em nós que nos prende. Por que prendia aquele rapaz? Porque a Bíblia diz que ele era muito rico. Ele era muito rico. Só que esse homem muito rico, além dele observar a lei e tudo mais, irmãos, ele tinha um problema. Ele era apegado às coisas terrenas. Ele era apegado à riqueza. Ele era apegado aos bens. E isso lhe causava um mal, e isso lhe distanciava de Deus, porque vamos entender, ainda que ele fosse um homem que observava a lei, que fizesse tudo certo, ele fazia isso, sabe por quê? Porque ele acostumou a fazer, tornou-se algo para ele comum.
como, por exemplo, tomar café todo dia, almoçar todo dia ou jantar. Tornou-se algo comum para a vida dele. Então aquilo para ele não fazia diferença nenhuma. Não fazia diferença nenhuma. Você mesmo, analisa a sua vida. Nós vamos falar de nós, vamos analisar a nossa vida. Acordamos todo dia, tomamos aquele café, aí um vai trabalhar, a esposa vai cuidar do lar, vai fazer as tarefas do dia a dia. Se alguém disser para você assim, ô fulano, você tem que lavar a louça. Lavar a louça eu lavo todo dia. Ô fulano, você tem que ir fazer tal coisa, isso eu faço todo dia. Isso tornou coisa comum. Mas quando alguma coisa foge desse comum, isso torna-se difícil para nós. Se alguém disser para você assim, olha, fulano de tal, tem uma pessoa que está precisando de uma ajuda, e ela mora lá em São Bernardo, eu preciso que você vá levar algo para ela lá. E você fala, aí já me complicou, né? Aí já não deu certo. Por quê? Porque vai me tirar da minha rotina, vai me tirar do comum, vai me tirar da vida. E sabe, irmãos, às vezes é isso que nos prende, aquilo que nós estamos acostumados a fazer e não permitimos que Deus nos use para fazer mais nada. Não permitimos que Deus nos use para fazer outra coisa, além daquilo que nós fazemos de forma comum, de forma mecânica ou de forma, vamos dizer assim, costumeira. Todo dia eu levanto de manhã, todo dia eu dobro meu joelho, todo dia eu faço uma oração. Mas o que Deus quer de diferente para mim? Deus quer que no tempo da pandemia, no tempo da dificuldade, você se levante para ser alguém que vai ajudar alguém. Deus quer que no período onde esteja faltando alimento, onde haja escassez, você estenda a tua mão e diga, olha, está aqui, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero sustentar uma família, eu quero trazer 2, 3, 4 cesta básica, eu quero fazer alguma coisa. Isso é sair do comum, isso é parar de fazer aquilo que é comum, porque o que é comum, irmãos, Deus começa a olhar para nós e fala, meu filho, eu preciso de algo mais, eu quero algo mais de você, você pode fazer mais. Você pode fazer mais pelo teu próximo, você pode fazer mais pela minha obra, você pode fazer mais para que vidas conheçam a mim, mas muitas vezes nós, Senhor, vai tirar a minha rotina, vai tirar da minha vida comum, então nós não queremos fazer. Agora, olha só para a vida desse rapaz, irmãos, versículo 21. O homem respondeu, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Você está entendendo? Para ele, não tinha dificuldade nenhuma. Como muitas vezes para nós, irmãos, não é difícil fazer o que a gente faz sempre. Eu sou crente, toda semana eu vou na igreja, quarta, sexta e domingo. Ou vou na quarta, ou vou na sexta, ou vou no domingo. Mas toda semana eu vou. E isso se tornou comum. Ah, não, mas eu oro. 3 vezes na semana eu oro. E se tornou comum. O que Deus quer de nós, irmãos? Deus quer que muitas vezes a gente faça além. Além daquilo que é comum, além daquilo que é normal. O que acontece é que nos acostumamos a fazer as coisas. E aí, irmãos, esse costume nos faz tornarmos pessoas mornas. Deus nos quer mais quente, Deus nos quer mais ativo. Deus quer que a gente olhe em frente, olhe ao redor e veja o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que as coisas sejam melhores? O que eu posso fazer para que mais uma vida chegue a Jesus? O que eu posso fazer para que uma família seja liberta? O que eu posso fazer para que um jovem conheça Jesus? O que eu posso fazer? Eu preciso sair do meu cotidiano, da minha vida comum. Eu preciso tirar um dia sequer na semana para fazer algo diferente, para fazer algo novo, para fazer algo que venha agradar o coração de Deus, porque o que é comum, eu faço todo dia, se tornou costume, e para aquele rapaz, era comum. Ora, eu tenho feito todas essas coisas, Senhor, desde que eu sou criança, eu observo todas essas coisas. Alguma coisa de errado nisso, irmãos? Tem alguma coisa de errado em observar a lei desde criança? Não, irmãos, nada de errado, está tudo certo.
Assim como nós também fazemos tudo certo em vir para a igreja 3 vezes na semana, ou 1 vez na semana, 2 na semana, fazemos tudo certo. Não está errado fazer isso. Você está fazendo aquilo que todo cristão precisa fazer. Agora, o que Deus espera de nós, irmãos, é que façamos algo mais. É que façamos a diferença. Que façamos a diferença no nosso tempo e na nossa geração, que não nos apeguemos de tal forma àquilo que é material, àquilo que é terreno, àquilo que é bens materiais, amém? A ponto, irmãos, de nos acostumarmos a fazer as coisas para Deus e não fazemos nada mais. Olha só, vamos lá, versículo 22, quando Jesus ouviu isso, disse, falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riqueza no céu. Depois venha e me segue. O que você acha disso? Será que Jesus queria que ele ficasse pobre? Reflita nisso. Será que Jesus queria que aquele homem ficasse pobre, irmãos? Quero que você fique pobre. Quero que você não tenha nada. Será que é isso que Jesus quer de nós? Irmãos, Jesus não estava pedindo àquele homem que ele ficasse pobre, mas que ele se libertasse daquilo que o prendia, irmãos. Sabe, tem coisas, irmãos, na nossa vida que nos prende, que não permite que a gente faça algo mais, irmãos, para Deus, porque nós estamos tão apegados a essas coisas, que nós dizemos assim, Senhor, isso eu não posso fazer. Tira um dia da sua semana para você visitar alguém, visitar uma família ou fazer uma reunião numa casa. Não, isso eu não posso fazer. Tira um dia da semana para você vir à igreja e ensinar alguém a Bíblia, a palavra. Não, isso aí eu não posso fazer. Tira um dia da semana, 2 horas que seja, para que você possa vir e nós vamos sair para evangelizar, mas isso eu não posso fazer. Faz o seguinte então, traz uma cesta básica por mês. Isso aí eu não posso fazer, é muito caro uma cesta básica hoje. Então, irmãos, o que começa a acontecer? Nós começamos a nos tornar simplesmente religiosos e não mais cristãos. Começamos a viver debaixo de tradições e de religiosidade, mas deixamos de praticar verdadeiramente o cristianismo. Porque o cristianismo é isso, irmãos, é nós dispormos de um pouco de nós, presta atenção nisso para você entender, para benefício do nosso próximo. Você está entendendo? Eu falei agora há pouco, irmãos, o ano de 2020 foi um ano difícil, porque nós tivemos que parar de cultuar, todavia nós não paramos de trabalhar. Houve aqui sempre uma equipe que esteve trabalhando, fazendo algo, não para mérito de ninguém, para mérito humano, mas para a glória de Deus. Houve pessoas que estiveram preparando cesta de legumes, cesta de alimento, fazendo uma coisa, fazendo outra, distribuindo, arrumando alguma coisa. Sempre houve alguém fazendo alguma coisa. Igreja, que nós precisamos entender, Deus quer algo mais de nós. Não é a mesmice que Deus quer. Deus quer que a gente faça algo mais para Ele, porque assim nós estaremos de verdade praticando o cristianismo. Pare para prestar atenção, irmãos, porque os cristãos da igreja primitiva, eles deixavam as suas próprias vidas, as suas próprias casas, os seus bens em benefício do próximo. A igreja de hoje, ela se apega aos bens e, desculpa a expressão, dane-se o próximo. A igreja de hoje, ela está tão presa, irmãos, às coisas terrenas, que o próximo não importa. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, retomar a visão da igreja primitiva, no sentido, irmãos, de que o próximo ainda importa. Fala comigo, o próximo ainda importa. Uma alma ainda importa, uma vida ainda importa, um jovem ainda importa, uma família ainda importa, irmãos. Porque importa para Deus, e se importa para Deus, importa para nós, porque nós fomos chamados como povo de Deus, como povo eleito do Senhor.
para levarmos a mensagem do Senhor, darmos o testemunho do Senhor e fazermos a obra do Senhor nessa terra. Então nós precisamos nos dispor um pouco de nós mesmos, irmãos, porque sabe o que acontece? Deus começa a nos abençoar e nos abençoar e nos abençoar. Olha para a vida desse rapaz. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, irmãos. Eu não estou criticando ninguém aqui não, mas para a gente refletir. Olha para a vida desse menino. Desde a infância ele observa a lei, observa tudo. Deus o abençoava por tudo que ele fazia. Só que chegou um momento, irmão, que ele se apegou tanto à riqueza, aos bens, aquilo que é material, irmãos, que quando Jesus falou para ele, agora vende tudo que você tem e dá aos pobres, irmão, foi o divisor de águas na vida da pessoa. Ele acabou se pegando o dinheiro de tal forma que não aceitou a palavra de Jesus. Foi duro aquela palavra de Jesus para ele, porque ele se apegou tanto às coisas dessa vida, irmãos. Então, queridos, nós precisamos entender o seguinte: nós fomos chamados como filhos de Deus. E preste atenção, Deus sustentou você, a sua casa e a sua família em um ano de pandemia, onde mais da metade do ano nós ficamos confinados dentro de casa. Será que Deus não vai te abençoar muito mais quando tudo voltar ao normal e fazer você prosperar? Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos fazer mais para Deus. Nós precisamos fazer mais para Deus, nós precisamos reconhecer isso. Nós não podemos, irmãos, agora entrar nessa questão, o ano passado foi muito difícil, né? Porque o ano 2021 está aí, irmãos. Sexta-feira nós vamos consagrar o primeiro dia do ano ao Senhor. Sexta-feira nós teremos culto de consagração do primeiro dia do ano a Deus. Eu convido vocês a estarmos juntos, em nome de Jesus. Você quer o ano de 2021 abençoado? Consagra o primeiro dia ao Senhor. Vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Agora entenda, irmãos, se eu tiver com a expectativa só do ano de 2021, não, eu quero conquistar tudo que eu não conquistei em 2020, eu quero ficar mais rico, eu quero conseguir mais, eu quero mais emprego, eu quero mais isso e mais aquilo, mas não pensarmos, irmãos, no reino de Deus e na sua justiça, irmãos, estaremos fadados a um fracasso terrível. Porque entenda uma coisa, o Deus que sustenta no tempo da dificuldade é o mesmo Deus que vai te dar bonança no tempo da bonança. Mas entenda uma coisa, não se apegue a essas coisas. Não se apegue a isso, não se apegue ao dinheiro, não se apegue a bens materiais. Essas coisas são passageiras, são para uso, são para desfrute da nossa vida, irmãos. Enquanto estivermos aqui na terra, Deus vai te dar tudo que você precisa, mas aprenda a partilhar com o próximo, a dividir, aprenda a ajudar o próximo, irmão. Fazer por alguém aquilo que você gostaria que fizesse por você, o que talvez alguém já tenha feito por você, e até agora você não fez nada por ninguém, ou até agora você não abriu mão de alguma coisa, você não estendeu a mão para alguém. Em nome de Jesus, vamos fazer algo, irmãos. Vamos fazer, queridos, porque se nos apegarmos àquilo que é terreno, corremos o risco de perdermos a nossa bênção. Segue comigo, vamos lá para o verso 23. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Você viu aí, irmãos? Pessoa ouviu de Jesus assim, agora pega os seus bens, vai e vende, dá aos pobres e vem e segue. Irmãos, eu não creio que esse homem ia ficar pobre. Você crê nisso? Você crê que se ele vendesse tudo e desse aos pobres e seguisse Jesus, ele ia ficar pobre? Você acha isso? Hã? Quem acha isso? Levanta a mão. Pode levantar, não tenha vergonha não. Você acha que ele ia ficar pobre? É interessante, irmãos. É interessante porque sabe o que, irmão? Porque ninguém vence a Deus no dar. Toda pessoa que um dia se dispôs de alguma coisa, irmãos, por causa da vontade de Deus, irmãos, Deus nunca o deixou sem nada. Eu não conheço, irmãos, são mais de 30 anos servindo a Deus, eu não conheço uma pessoa que tenha disposto de alguma coisa, de um bem, de algo que ela tinha, e Deus o deixou no fracasso ou na miséria. Eu nunca vi, eu não conheço. Eu não vi ainda, irmãos, um justo desamparado, como diz a palavra de Deus, e nem a sua descendência mendigando pão.
Mas toda vez que alguém se apega muito àquilo que é material, irmãos, você vê a desgraça começando a acontecer e a ruína começando a chegar na vida da pessoa, e aquilo que ela construiu começa a se desfazer como se fosse um castelo de areia. Então, queridos, vamos entender, o que Jesus queria é que aquele moço não ficasse preso àquilo que é material. E o que Jesus quer de nós também, irmãos, não é que nenhum de vocês fique pobre ou deixe de trabalhar. Não, irmãos, o que Jesus quer é que cada um tenha consciência de que nós podemos fazer mais se nos unirmos e levarmos a palavra de Deus, levarmos o amor de Deus, levarmos o trabalho da obra de Deus a mais alguém, para que essa pessoa possa conhecer Jesus. Muitas pessoas vão conhecer a Cristo através de atitudes nossas, muitas pessoas vão conhecer Jesus através de uma ajuda nossa, de uma doação, porque elas vão ver, os cristãos servem de verdade a Deus, fazem a vontade de Deus, porque eu não tinha nada, e um cristão apareceu na minha porta e me ajudou, um cristão tirou um tempo dele e me visitou, um cristão falou de Jesus para mim, tirou um tempo da vida dele, particular, e veio e me evangelizou. Sabe, queridos, um dia você foi evangelizado, um dia um cristão falou de Jesus para você, um dia alguém fez isso que Jesus está mandando. Deixa o que você tem e vem e segue-me. Deixa o que você tem e vem e segue-me. Alguém ouviu essa palavra? Alguém ouviu Jesus dessa forma? E não que ele tenha abandonado as coisas dessa vida, a riqueza ou o trabalho, não, mas ele tirou do seu tempo e ele dedicou à obra de Deus. Por isso você ouviu o Evangelho. Por isso você ouviu a palavra de Deus. Alguém ouviu Jesus dizendo, vem e segue-me, e por isso o Evangelho chegou à tua casa, por isso o Evangelho chegou à tua família. Então vamos entender isso, irmãos. Deus não quer que ninguém fique pobre, não. Não é isso que Deus quer. Deus quer que não nos apeguemos tanto, irmãos, a coisas materiais e terrenas, a ponto de dizermos, eu não tenho tempo para a obra. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para estar na igreja, eu não tenho tempo para evangelizar alguém, eu não tenho tempo para ajudar meu pastor, eu não tenho tempo para fazer nada na igreja, porque eu trabalho muito, eu sou muito, eu preciso ganhar muito dinheiro para pagar todas as minhas contas. Em nome de Jesus, irmãos, o Deus que cuidou de nós, nesse tempo difícil, nesse tempo de escassez, nesse tempo de isolamento, nesse tempo onde muitos, irmãos, desceram a estado de miséria, o mesmo Deus que cuidou de mim e de você, é o mesmo Deus, irmãos, que vai cuidar de nós em 2021 e vai fazer com que nós avancemos e prosperemos se nós não abandonarmos a palavra dele e o caminho dele. Você está entendendo? Olha só, para a gente poder orar. E aí, o verso 24, Jesus diz assim ao homem, o verso 24 diz assim, vendo a tristeza dele, Jesus disse, olha a observação de Jesus, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E que comparação terrível, né? Que comparação. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Esse camelo aqui, irmão, não é um camelo animal não, tá bom? Jesus era pescador. Jesus lidava com pescadores, com pessoas à beira-mar. Jesus morava à beira-mar. E ele um pouco entendia da questão de pesca. Havia uma corda muito grossa e muito forte, que era aquelas que ancoravam os navios. E aquela corda é chamada de camelo, tá certo? Pela força dela e tudo mais, ok? Então Jesus está comparando a vida de uma pessoa rica, que é mais difícil entrar no céu do que um camelo, que era aquela corda absurdamente grossa, né? Passar pelo fundo de uma agulha. Ou seja, era mais fácil aquela corda passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E Jesus está falando alguma coisa contra a riqueza? Presta atenção para você entender. Jesus está falando alguma coisa contra a riqueza? Eu digo para você com toda a convicção que não, irmãos. Jesus não está falando contra a riqueza ou contra você ter dinheiro. Aliás, a Bíblia não fala nada contra o dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas confundem. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro não é mal.
Dinheiro é aquilo que leva as pessoas a ficarem más, mas não é o mal. Dinheiro até que ele é bom para comprar, para vender, para pagar. Amém? O problema é a paixão pelo dinheiro. O problema é a paixão pelas coisas materiais. Esse é o problema da vida do ser humano. Então, quando Jesus fala a respeito deste homem, ele está dizendo que o problema não é a riqueza dele, mas é os ricos. Preste atenção para você entender. O problema não é a riqueza, mas os ricos. E por que isso, pastor? Olha só, Abraão era o quê? Pobre? Isaac era pobre? Jacó era pobre? Davi? Irmãos, todos esses homens foram homens muito ricos. Salomão. Olha só, irmãos. A maioria, irmãos, dos nomes e das famílias que você vê na Bíblia eram pessoas ricas, prósperas. Então Jesus não está dizendo que é a riqueza que é má, mas sim os ricos. Por quê? Porque é quando o homem deixa a riqueza tomar conta do seu coração. É quando o homem se apega de tal forma aos bens que ele se esquece de quem é o seu abençoador. Ele se esquece de Deus. Então que nesse ano, irmão, de 2020, para a gente então concluir aqui, nós nos lembremos de todo o favor de Deus durante todo esse ano para a nossa vida, amém? Nos lembremos do favor de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, de tudo que Deus nos deu. Irmãos, reflita nisso, por mais que não tenha acontecido do jeitinho que você queria, mas Deus te surpreendeu esse ano. Sim ou não? Por mais que não tenha acontecido do jeito que você projetou, porque muitas vezes nós projetamos uma coisa, mas Deus está fazendo os planos de outra forma. Teve gente que durante esse ano de dificuldade, irmãos, Deus falou, eu vou te dar uma casa, vai sair dessa situação e vai alcançar a tua casa. E Deus fez. Ah, pastor, mas não está do jeito que eu quero. Não, Deus te deu a casa. Teve gente que durante esse ano, Deus cuidou de você e não deixou a falência chegar na sua vida profissional, na sua empresa. Pode ser que não tenha chegado ao nível que você queria, mas Deus não deixou você falir. Sabe quantas, eu estive analisando, sabe quantas empresas faliram esse ano, irmãos? Misericórdia, eu não me lembro bem o número, irmão, mas foi coisa assim de milhares de empresas fecharam as portas. Mas aqueles que são de Deus, irmãos, Deus sustentou e não deixou fechar as portas. Irmão, vamos refletir em nome de Jesus no que Deus tem feito. Sabe quantas pessoas, irmãos, perderam o emprego? Agora, o interessante de tudo, sabe quantos, só daqui da nossa igreja, esse ano, conseguiram emprego novo? Então, irmãos, nós precisamos aprender a ser grato a Deus e nos lembrar, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Nós precisamos entender que tudo acontece, irmãos, diante dos olhos dele. Ele está monitorando tudo, está cuidando de tudo, está dando saúde, está protegendo, está mantendo emprego, está mantendo empresa, está guardando você. Então vamos ser fiel a Deus, vamos tirar mais tempo para Deus, vamos tirar mais tempo para a obra de Deus, vamos fazer mais pela casa de Deus, pela obra de Deus. E Deus, irmãos, com certeza, se no tempo da escassez Ele está contente, no tempo da bonança Ele vai ficar mais contente ainda com o seu povo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus nesse instante. Fica de pé e vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.